O pastor Daniel, com a sua casa, Dona Vanessa, sua filha, os irmãos aqui em Pitangueira, e estou aí com parte da minha família, né? Parte. Então está faltando vários. Quando a gente foi para o casamento, nós dois, começamos em 2, e eu falo, já estamos em 10. Amém. Né? Já veio genro, já veio nora, netos, mas é uma benção. A próxima vítima está ali, né? Então, ali a minha filha caçula, a Isabela, né? Minha filha caçula, o meu futuro genro, o Aleph. Se Deus assim permitir, vai casar em dezembro, dia 7 de dezembro, né? E ali o meu sobrinho Júlio, nós estamos em julho, né? Meu sobrinho Júlio, ele está aí, o meu sobrinho Júlio, e lá atrás a minha querida esposa, a gente fala ela de neta, né? Esposa e neta, né? Ela está ali, a minha esposa, a dona Neta. E aí os irmãos sabem, ainda tem o Samuel, né, que é o meu filho, o primeiro filho, e tem a Daniele também, né? A Daniele Rosa, que é a outra filha minha. Então, é bom estar aqui com vocês nesta noite. E eu fiquei pensando o que eu prego, né, nesta noite, né? O pastor Daniel, ele me deu um tema aqui, mas eu vou fazer assim, tipo um adicional, sabe? Um adicional. Eu quero pregar nesta noite para você o que pregar, né? A gente sabemos que evangelizar, falar de Jesus, é um privilégio. É um privilégio falar de Jesus, ser cooperador junto com Deus neste trabalho de evangelizar, é uma graça de Deus. Então, na verdade, se a gente não quisesse fazer esse trabalho, Deus poderia fazer esse trabalho através do Espírito Santo dele, mas ele permite com que a gente pode ser cooperador junto com ele. Amém. Porque é ele que faz a obra. Certo. Né? Eu conheço pessoas que eles foram ganhos para Deus através de lendo um folheto, alguma coisa assim. Então, o Espírito Santo, ele está aí, soprando para tudo quanto é lugar, trabalhando para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o pecado do homem, conforme João fala, tanto o pecado, ele fala lá em João capítulo 16, versículo 8, interessante que ele coloca no singular, né? O pecado. E qual é o pecado do homem? Ele fala assim, Jesus falou, do pecado porque não creram em mim. Então o pecado do homem é não crer em Jesus. Os homens têm muitos pecados, mas o pecado que pode levar ele para a perdição é não crer no Senhor Jesus Cristo. Porque quando o homem ele crê em Jesus para a sua salvação, em Cristo ele tem todos os seus pecados perdoados. Né? Então, eu gostaria de pregar o que pregar. O que você vai pregar? Né? Então, eu vou ler aqui um texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 12. Se você quiser, pode abrir a sua escritura. Se você quiser, pode colocar em pé também, para nós lermos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 12. Eu vou pedir alguém para ler para mim o texto,
Alguém gostaria de ler? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 12. Geralmente eu gosto de apontar, né? Falar assim, ó, lê você para mim, né? Fulano, lê o texto para mim, né? Bem direto, né? Porque às vezes a gente fala, quem gostaria de ler? Aí todo mundo... 1 Pedro 1, 10 a 12. Da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. 11. Indagando no que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Oremos então. Nosso Deus, o Senhor que é o Pai nosso, o Senhor que é o Filho de Deus nosso, o Senhor que é o Espírito Santo nosso, nós estamos aqui reunidos, deixamos as nossas casas, uns de mais longe, outros de mais perto, alguns muito cansados, Senhor, porque trabalhou esse dia, mas nós estamos aqui nesta noite. E nós sabemos que o único que pode ajudar nós nesta noite, o único que pode entregar uma palavra para o nosso espírito, Senhor, o único que pode entregar algo que é do céu para nós é o Senhor. Nós não podemos receber nada que é do Senhor se não for entregado do céu, se não for entregado por Ti. Por isso eu peço por mim, peço por esta congregação, eu peço que o Senhor com graça, Senhor, com amor, com compaixão, o Senhor entrega para nós uma palavra, Senhor, do céu, através do Teu Espírito, do Senhor, nosso Deus, Espírito Santo, por favor. E nós lhe pedimos e nós lhe agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Então, eu teria tantas coisas para falar nesta noite. O crente, ele tem tantas coisas para falar, né? Porque é uma vida inteira ouvindo, aprendendo. Talvez tem gente 10 anos, 20 anos, 30 anos ouvindo, aprendendo. Então a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa para dizer. Então, eu teria tantas coisas para falar, mas eu gostaria de falar com vocês o que pregar, né? A gente precisa a gente tem essa oportunidade, a gente tem, Deus nos concede esta graça de a gente ser cooperador junto com Ele neste grande trabalho de levar essa tão grande salvação aos homens, né? Então, o que vamos pregar? O que nós temos que pregar? Então, eu queria falar com vocês nesta noite, né? Para a gente ficar bem apercebido, né, sobre o que a gente pregar. Então, uma coisa que eu queria falar com vocês sobre o Evangelho é que os homens, eles podem mudar o Evangelho, né? Eles podem mudar. Quando você olha nas Escrituras, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele falou, se alguém vem trazer um outro Evangelho para vocês, se não for aquele que a gente tem anunciado, ainda que seja até um anjo, não recebais. Então, quando você olha para as Escrituras, você encontra esse problema. Então, o primeiro problema que eu vejo hoje, nos nossos dias, é que
muitos, eles têm transformado o Evangelho de Deus em lei de novo. Muitos têm transformado o Evangelho de Deus em lei. Qual que é o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus é o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho da graça de Deus. Mas os homens, eles têm transformado o Evangelho da graça de Deus em lei de novo. E você pode encontrar e ver isso na Bíblia. Por exemplo, quando você vai lá no livro de Gálatas, por exemplo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala aos Gálatas de insensatos. Ele falou assim, quem vos fascinou? É como que ele estava dizendo assim, quem vos enfeitiçou? Vocês começou uma vez crendo em Jesus, pela fé, por meio da graça, e agora vocês querem continuar se relacionando com Ele, confiando na carne. Ou confiando na justiça de vocês. E ele usa uma expressão lá, com eles, no livro de Gálatas, ele falou assim, vocês que deixaram ser levados por este Espírito e por esse entendimento, vocês caíram da graça de Deus. Vocês caíram da graça de Deus. Então, Paulo, ele usa essa expressão com os Gálatas, e o escritor de Hebreus também, ele usa a mesma expressão com os irmãos de Hebreus. Então, cair da graça de Deus não tem nada a ver com perder salvação. Não. Cair da graça de Deus não tem nada a ver com uma pessoa que nunca foi salva. Mas o cair da graça de Deus, que Paulo ele fala tanto com os irmãos de Gálatas, o escritor de Hebreus, ele fala com os irmãos de Hebreus, uma vez você começou a andar no Evangelho e crendo no Evangelho da graça de Deus, mas depois você quer se relacionar com Deus a partir daí, confiando em você, naquilo que você faz e na sua justiça. Então ele fala, vocês que deixou se levar por esse entendimento, vocês caíram da graça de Deus. Então, se você olhar isso, você encontra no livro de Gálatas, você encontra também no livro de Hebreus, o escritor ele usou a mesma expressão, né? Caiu da graça de Deus. Para muitos grupos religiosos, a graça de Deus, ela só vai até a cruz. Só até a cruz. E, por exemplo, quando a gente lê Efésios capítulo 2 e versículo 8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, né? E isto não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Aí você vai no versículo 9 e fala, a salvação, ela não vem por meio de obras, né? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, muitos grupos religiosos, eles pregam a graça de Deus até a cruz só. Da cruz para frente, eles fazem do Evangelho lei de novo. Aí eles querem que você se relacione com Deus através de você cumprindo. E aí eles colocam um monte de coisa em cima de você. E aí a pessoa ele passa a confiar nele e no que ele está fazendo. É como se ele passasse a confiar na justiça dele, para ele poder se relacionar com Deus. Aí virou lei de novo. Fez do Evangelho lei de novo. Para muitos grupos religiosos, a graça de Deus ela não chega nem até a cruz. Porque tem grupos religiosos que eles acreditam na salvação por meio das obras. E não por meio da fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Então, para muitos, não vai nem até a cruz. Agora, enquanto que o Evangelho de Deus, tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Então, isso daí, os homens, eles não podem mostrar para você. Os homens não podem fazer você compreender e nem entender isto. Aliás, nós não podemos apropriar de nenhuma só verdade de Deus, se não foi entregue para nós por meio do Espírito Santo.
Por mais brilhante que seja uma mente, por mais inteligente que uma pessoa seja, ele não pode apropriar de nenhuma verdade de Deus se não for lhe entregue pelo Espírito Santo. Por isso, isso é até de assustar, né? Se você lê João capítulo 3, versículo 27, João, ele falou isso: o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Então, esse texto, esse versículo, para uns é de dar desespero, e para outros é a esperança. Amém. Né? Então, por quê? Porque por mais brilhante que seja uma mente, por mais inteligente que seja uma mente, não é capaz de apropriar de nenhuma verdade de Deus. Então nós só apropriamos de uma verdade de Deus se Deus entregar ela para nós por meio do Espírito Santo. E para isso precisa de sinceridade e de verdade. Você só tem que ser verdadeiro, você só tem que ser sincero. E Deus lhe ensinará. Eu posso pregar uma verdade absoluta para você aqui. Eu posso pregar uma verdade absoluta, mas eu não posso lhe transferir nenhuma verdade de Deus para você. Apropriar da verdade de Deus é você e Deus. Nem Jesus transferiu para as pessoas. Você quer pregador melhor do que Jesus? E contudo eles não creram em Jesus e ainda entregaram ele para ser crucificado. Lembra a oração de Jesus? Ele orou nesse sentido. Ele falou assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos grandes e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Quando ele estava falando sobre grande e entendido, ele estava falando dos teólogos da época. Ele estava falando dos escribas, os copistas da Bíblia. Eles que diziam assim: olha, quando o Messias vier, nós vamos ser o primeiro a receber ele. O que aconteceu? Foram eles que entregou ele para ser crucificado. Enquanto que prostituta cria, ladrão cria, leproso cria, mendigo cria. Só de passar uma vozinha lá dentro do coração deles, com sinceridade e com verdade, Deus entregava para eles o saber, Deus entregava para ele o entender, o ver. Então, irmãos, num lado esse texto é um desespero, né? Porque por mais inteligente e mais sábio e mais brilhante que uma mente seja, não tem capacidade de apropriar de nenhuma verdade de Deus se não lhe for entregue pelo Espírito Santo. Do outro lado, é esperança para muito. Eu poderia não saber ler, eu poderia não saber escrever, eu poderia ser cego, mas se eu fosse verdadeiro e sincero, Deus fazia eu ver. Deus fazia eu ouvir. Deus fazia eu entender. Amém. Então, o Evangelho da graça de Deus, enquanto que o Evangelho tudo é graça de Deus. Então, eu sei que as pessoas hoje em dia confundem muito sobre a graça de Deus, né? Eles falam de uma graça de Deus que é barata, né? Ou seja, muitas pessoas, eles usam, né, esse termo graça de Deus, eles usam a graça de Deus como objeto, por exemplo, como se fosse um objeto de licença para eles viver uma vida de libertinagem. Já que é graça de Deus, então nós vamos viver do nosso jeito, de qualquer jeito, né? Mas graça de Deus não é ausência de esforço, não é ausência da Bíblia, não é ausência da oração, não é ausência de sacrifício, não é ausência de cultuar a Deus. Não! A graça de Deus, ela é somente ausência de mérito. Só isso, ausência de mérito. Então, não há mérito para o homem no Evangelho da graça de Deus. Porque se tiver mérito dos homens no Evangelho, então não é de Jesus.
Não há glória para o homem no Evangelho. Onde tem glória do homem, não tem glória para Deus. Então, nos dias de Jesus, já havia esse problema, né? Jesus, ele falou assim, vocês buscam a glória um dos outros, como que vocês podem receber aquela que vem de Deus? Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31, então, o apóstolo Paulo, ele fala que Deus, ele pegou Jesus e ele fez de Jesus para nós, nossa salvação, nossa justificação, nossa sabedoria. Ele se tornou tudo para nós. Jesus se tornou tudo para nós. Amém. Aí, se você ler o versículo 31, Paulo, ele fala, é assim para que se alguém quiser se gloriar, tem que se gloriar nele. Amém. É em Jesus. Amém. Nele nós podemos nos gloriar. Nós devemos tudo a Ele. Nós devemos todas as coisas para Ele. Então, em Cristo Jesus, Deus, Ele já pagou todas as nossas dívidas. Tudo foi pago por Deus em Cristo Jesus. O nosso inferno foi pago. Os nossos pecados foi pago. A separação que havia entre nós e Deus foi pago. Tudo está pago em Cristo Jesus em nosso favor. Amém. Tudo está pago. E não é necessário acrescentar nada que é nosso. E nem se pode acrescentar alguma coisa que é nosso. Se acrescentar alguma coisa que é nosso, cai da graça. Então foi isso que o povo de Hebreus, eles fizeram. Eles não creram na suficiência de Jesus para tudo. E aí eles queriam fé em Jesus, mas eles queriam fazer algum sacrifício. É igual o povo de Gálatas, fé em Jesus, mas eles queriam confiar na justiça própria deles. Não, o que está feito em Deus, por meio de Cristo Jesus, é suficiente para tudo o que nós precisamos e não se pode acrescentar nada. Nada. Está feito, está consumado, está pago. Então, o que pregar? Tem que se pregar o Evangelho da graça de Deus. Sim. Se eu fosse dar testemunho hoje aqui para vocês, nesta noite, a respeito de mim mesmo, o que é que você diria a respeito de você mesmo? Então, eu testificava para vocês, sou o pior de todos os pecadores. Foi eu que matei Jesus Cristo. Eu não consigo cumprir nenhum mandamento de Deus. E na minha alma ainda sou um homem imoral. É assustador, né? É assustador. Mas eu digo que você é tudo isso. Verdade. Sabe por quê? Eu digo que você é tudo isso. Sabe por quê? Porque observe para Jesus. Jesus, ele interiorizou todas as coisas. Ele interiorizou todas as coisas. Se eu for me medir com os homens, eu posso até passar. Mas se eu for me medir segundo o padrão de Deus, eu não passo. E ninguém passa. Porque Jesus, ele interiorizou tudo. No capítulo 5 de Mateus, os fariseus e os escribas e os saduceus, eles não entenderam. Eles não entenderam. Por exemplo, no capítulo 5 de Mateus, Jesus, ele falou, se a justiça de vocês não exceder muito a dos escribas e dos fariseus e dos saduceus, vocês não podem se salvar. E se tem um povo que tinha justiça, era aquele povo lá. Eles praticavam muita justiça. Mas Jesus, ele falou que se a de vocês não exceder, vocês não podem se salvar. Então, se você ler Mateus capítulo 5, versículo 28, Jesus, ele falou assim, na lei de Moisés não estava escrito que se alguém matasse alguém e tivesse 2 testemunhas, a pessoa ele seria morto sem misericórdia. Mas em verdade eu vos digo, se dentro de você odiar uma só pessoa, você já é um assassino. Então os maiores assassinos para Deus não é aquele que vai lá e mata alguém, mas é aquele que odeia aqui dentro. Tem pessoas que nunca matou alguém,
mas que assassinam perante Deus. Por quê? Tem um monte de ódio dentro do coração. Então, é como que se fosse um cemitério ambulante andando aqui nessa existência, com um monte de pessoas mortas dentro de si, enterrado e sepultado. Jesus, ele interiorizou todas as coisas. O padrão de Deus não é fora, o padrão de Deus é dentro. É por isso que só pela graça nós passamos. Amém. Só pela graça. Acerca do adultério, lembra o que Jesus falou? Se alguém, na lei, era assim, se alguém fosse apanhado em adultério, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 pessoas ou mais. Mas em verdade eu vos digo, se alguém atentar para uma mulher ou para um homem no seu coração, perante Deus já cometeu adultério. Os maiores adúlteros para Deus não é aquele que vai lá e adultera, mas é aqueles que adulteram por dentro. Tem pessoas que nunca adulterou, mas adultera por dentro. É um verdadeiro motel ambulante andando aqui nessa existência perante Deus. Então, é por isso que eu estou falando para vocês que eu sou o pior de todos os pecadores, foi eu que matei Jesus, eu não consigo cumprir nada segundo o padrão de Deus, não, porque Ele interiorizou tudo. O único que não pecou nem por dentro e nem por fora só foi Jesus. O resto, nem apóstolo, nem profeta, nem missionário, nem pastor, nem ninguém passa. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falou assim, quando vocês olharem para mim, eu não quero que vocês pensem a respeito de mim, além do que em mim vocês vejam, e além do que de mim vocês ouvem. Com isso, ele estava cortando qualquer construção de idolatria que alguém iria fazer a respeito da pessoa dele, dizendo, esse homem, ele é diferente de nós. Ele estava falando, não, eu não sou diferente de vocês. O que passa dentro de vocês, passa dentro de mim também. E quando Paulo ele enxergou isso, quando ele teve esse enxergamento a respeito dele mesmo, ele gritou desesperado, miserável homem que eu sou. E todos nós que fomos sinceros e tem esse enxergamento a respeito de nós mesmos, nós vamos gritar a mesma coisa, miserável homem que sou. E nós não precisamos de ter medo de ter esse enxergamento a respeito de nós. Não precisamos, porque tanto mais nós somos capazes de nos enxergar nós mesmos pelo Espírito Santo, tanto mais nós vamos crescendo em pacificação e libertação. Isto é, sem nenhuma culpa e sem nenhuma neurose, sabendo que tudo está pago. Amém. Sabendo que tudo está perdoado. Amém. Em Jesus Cristo. Tudo está pago. Tudo está perdoado. A coisa pior, eu falo para vocês, eu não consigo cumprir nada. Eu nem vivo por cumprir. Eu não vivo por cumprir, porque eu sei que eu não consigo. Porque o padrão de Deus é dentro, não é fora. O pior de tudo, para complicar mais ainda, o que está escrito é, se alguém tropeçar, nenhum. Então ele é culpado de tudo. Então ninguém passa. No padrão de Deus, não. O único que passou foi Jesus Cristo. Amém. Ninguém mais. E Ele que podia juizar nós e condenar nós, antes Ele decidiu ir até aquela cruz e assumir toda a nossa dívida, toda a nossa condenação, Amém. Todos os nossos pecados, todas as nossas maldições. E Ele o fez. Amém. E está feito. Amém. Então, se você olhar, por exemplo, se você olhar Romanos capítulo 2, versículo 1, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala ali, ele está falando ali o Evangelho segundo Jesus. Ele falou assim, fique sabendo todos vocês, ó humanos, né? Que vocês são indesculpáveis quando vocês julgam e condenam qualquer pessoa por qualquer tipo de pecado que este cometeu. Por quê?
Porque a partir de que você está julgando qualquer pessoa por qualquer tipo de pecado que ele cometeu, você está julgando e condenando você mesmo. Por quê? Porque você faz o mesmo. Segundo o padrão dos homens, não. Segundo o padrão dos homens, eu posso estar na frente de muitos homens. Eu nunca fui lá e adulterei. Eu nunca fui lá e matei. Então, segundo os padrões dos homens, eu posso estar na frente de muitos homens, eu posso ser até irrepreensível diante de muitos homens. Mas, segundo o padrão de Deus, eu transgredi tudo. E eu transgrido tudo. Lembra que eu falei para vocês, na minha alma ainda sou um homem imoral? Você teria coragem de colocar um telão ali e deixar passar para todo mundo ver o que você pensou, o que passou nos seus pensamentos essa semana? Você ia morrer de vergonha. É porque nós somos imoral na nossa alma. O único que não é imoral é Jesus. Jesus. Ali nunca passou. Ele foi tentado em tudo como nós fomos tentados, mas sem pecar em coisa alguma. Então, quando a gente tem o enxergamento a respeito da gente mesmo, sabe o que acontece? A partir daí você não é juiz de mais ninguém. Eu não sou juiz de mais ninguém, a não ser de mim mesmo. Sou juiz de mim mesmo, de mais ninguém. A única coisa que eu poderia aconselhar, se eu soubesse que o Daniel, por exemplo, o pastor Daniel, ele ia matar alguém, eu falava assim, não faz isso, né? Não faz isso, você vai entrar num monte de complicação, você vai trazer tantas dores, você vai trazer tanto sofrimento, principalmente para as pessoas que estão perto de você, para as pessoas que te amam, porque quando a gente comete uma coisa dessa, nunca a gente sofre sozinho, a gente traz sofrimento para um monte de gente. Mas sabe de uma coisa? Se ele fosse lá e matasse alguém, ele ainda não era pior do que eu perante Deus. Ele ia colher um monte de problema, um monte de consequência, um monte de sofrimento. Mas perante Deus ele ainda não era pior do que eu. Porque no padrão de Deus eu sou assassino. Quem aqui nunca odiou? Quem aqui nunca cobiçou? Quem aqui não cobiça? Transgrediu tudo. Então, Jesus ele fala em Mateus capítulo 7, por exemplo, ele falou assim que não é para a gente julgar, né? Porque com a medida que você julga, você também será julgado. Ele falou assim, como que você quer tirar um cisco do olho do teu irmão, sendo que no teu olho tem uma trave. Então, geralmente, as pessoas que ele não se enxergou ainda pelo Espírito Santo de Deus. Então, lembra o que o apóstolo Paulo falou? Que onde o pecado ele aumenta bastante, a graça de Deus, ela superabunda. Então, o pecado ele aumenta bastante de nós quando nós somos levados pelo Espírito Santo até o enxergamento a respeito de nós mesmos. Quando você se coloca... comparado você com o padrão de Deus, você fala, eu não consigo. É falência total. Então o pecado, ele aumentou sobremaneira. Você entendeu? Eu não consigo. É falência total. Então, é essa hora que a graça de Deus, ela lhe abraça. Para nunca mais te soltar. Porque ela é maior do que os nossos pecados. Então, mas quando uma pessoa ele não tem esse enxergamento, ele vive uma vida de hipocrisia. É uma vida de comparação. É quem é o maior, julgando, condenando. É porque não teve esse enxergamento a respeito dele mesmo. Porque quando a gente tem esse enxergamento a respeito da gente mesmo, eu não consigo, falência total, a gente não julga e condena mais ninguém. A gente não é juiz mais de ninguém, a não ser da gente mesmo. Então Jesus ele falou, como que você quer tirar um cisco do olho das pessoas? Geralmente é a pessoa que não se enxergou que ele quer tirar cisco do olho da pessoa. Então Jesus ele está falando ali, tira primeiro a trave dos seus olhos.
tenha esse enxergamento a respeito de você mesmo, primeiro pelo Espírito Santo, se enxergando numa falência total e vendo que você não consegue, você só passa em Jesus, aí pode ser que você pode ajudar a tirar um cisquinho do olho do teu irmão. Aí pode até ser, né, que você consegue de ajudar um irmão a tirar um cisquinho dos seus olhos. Então, queridos, graça de Deus, como é que nós vamos fazer então, né? Depois de tudo isso. Então, eu só quero mostrar para vocês que eu consigo cumprir todas as coisas. Eu consigo cumprir tudo o que você pensar de mandamento, sem falhar em coisa alguma. Eu consigo. Eu cumpro em Cristo Jesus. Amém. Cumpro. E o único jeito de cumprir é pela fé. Como? Eu aproprio do que Ele fez para mim como sendo meu, pela fé. Não é porque eu cumpro, não. É porque Ele cumpriu para mim. O que Ele fez foi para mim. O que Ele fez foi para você. E o único meio de apropriar é pela fé. Pela fé sem merecer, porque os méritos é dele. Pela fé sem pagar, porque foi Ele que pagou. Amém. Então, veja, o vitorioso, ou a pessoa que é vitorioso aqui nessa existência, é aquele que apropria de tudo o que Cristo fez e de tudo o que Cristo se tornou, como se fosse para você mesmo. Porque foi para você que Ele veio aqui, foi para mim, foi para você, foi para mim, tudo o que Ele fez, tudo o que Ele enfrentou foi para nós. Então, veja para você ver, veja, em Cristo Jesus, eu já fui condenado. Eu já fui, porque Ele foi condenado para mim. Eu já morri, porque Ele morreu para mim. Eu já fui sepultado, porque Ele foi sepultado para mim. Eu já ressuscitei, porque Ele ressuscitou para mim. Amém. Eu já estou assentado nos lugares celestiais em Deus, porque Ele está para mim. Eu já estou perfeito em Deus, porque Ele está para mim. Amém. Eu já estou obedecido a Deus, porque Ele obedeceu para mim. Eu já estou agradado a Deus, porque Ele agradou para mim. Então, isto é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Por isso Paulo, ele falou, se alguém quiser se gloriar, tem que se gloriar nele. Amém. Graças a Deus por Jesus. Amém. Graças a Deus. Só por Ele nós passamos. Só por Ele. Então Ele é digno de receber honras, glórias, louvores, adoração. Amém. Ele é digno de receber uma entrega nossa sem reserva, em confiança a Ele, em amor a Ele, em gratidão a Ele. Então, tudo o que eu faço agora não é para merecer. Não é para mim merecer alguma coisa. Não. É porque Ele merece. Amém. Ele merece tudo. Ele é digno de tudo. Ele é digno da nossa vida, do nosso serviço, do nosso amor. Porque Ele fez tudo para nós. Tudo está pago. Tudo está consumado. E nele nós apropriamos de tudo pela fé nele, sem merecer e sem pagar, de graça. Amém. De graça. Então, o que pregar? Pregue o Evangelho da graça de Deus. Amém. Que Jesus nos ajude. Pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu sempre fico maravilhado com Deus.